Especialização e comércio. Depois de vários anos comendo a combinação B, a pecuarista tem uma ideia e conversa com o agricultor. E aí aqui tem um diálogo para a gente ver de maneira bem simples e lúdica o que está por trás justamente da interdependência, da especialização e do comércio. Então a pecuarista diz o seguinte: agricultor, meu amigo, tem uma ótima proposta para fazer. Sei que podemos melhorar nossa vida. Penso que você deveria parar de criar gado e dedicar todo o seu tempo ao cultivo de batatas. Pelos meus cálculos, se você trabalhar 8 horas por dia cultivando batatas, produzirá 32 quilos dela. Se me der 15 quilos desses 32 quilos de batata, darei em troca 5 quilos de carne. No final das contas, você terá para comer 17 quilos de batata e 5 quilos de carne por dia, em vez dos 16 quilos de batata e 4 quilos de carne que tem hoje em dia. Se resolver participar do meu plano, terá mais de ambos os alimentos. Então, para ilustrar seu argumento, a pecuarista mostra ao agricultor o painel A da figura 2, que daqui a pouco a gente volta lá. O agricultor diz, em tom cético: parece uma boa ideia, mas não entendo por que você está me oferecendo isso. Se o negócio é tão bom para mim, ele não pode ser bom para você também. Ah, mas é. Suponhamos que eu passe 6 horas por dia cuidando do gado e 2 horas por dia cultivando batatas. Então eu posso produzir 18 quilos de carne e 12 quilos de batatas. Depois de lhe dar 5 quilos da minha carne em troca de 15 quilos de batata, ficarei com 13 quilos de carne e 27 quilos de batata, em vez dos 12 quilos de carne e 24 quilos de batata que agora produzo. Assim também poderei consumir maior quantidade dos dois bens que atualmente produzo. Ela aponta para o painel B da figura 2, daqui a pouco a gente vê novamente. O agricultor diz: não sei, isso parece muito bom para ser verdade. A pecuarista continua: não é tão complicado quanto pode parecer à primeira vista. Veja, resumi minha proposta em uma tabela bem simples. A pecuarista mostra ao agricultor uma cópia da tabela da figura 2. O agricultor, depois de uma pausa para estudar a tabela, os cálculos parecem estar certos, mas estou confuso. Como esse negócio pode ser bom para nós dois? Aí agora vem o pulo do gato na economia. A pecuarista diz: nós dois nos beneficiamos porque o comércio permitirá que a gente se especialize no que fazemos melhor. Você vai passar mais tempo cultivando batatas e menos cuidando do gado. Vou passar mais tempo cuidando do gado e menos cultivando batatas. O resultado dessa especialização e do comércio é que cada um de nós poderá consumir mais carne e mais batatas sem precisar trabalhar um número maior de horas. Vamos agora voltar aqui para ver esse exemplo em gráfico. Então a figura 2 diz o seguinte: como o comércio expande o conjunto de oportunidades de consumo. A proposta de comércio entre o agricultor e a pecuarista oferece a cada um deles uma combinação de carne e batatas que seria impossível na ausência do comércio. No painel A, o agricultor poderá consumir o equivalente ao ponto A', em vez de o ponto em vez do ponto A. No painel B, a pecuarista poderá consumir o equivalente ao ponto B', em vez do ponto B. O comércio, portanto, permite que os dois consumam mais carne e mais batatas. Então veja, produção e consumo do agricultor. Então ele pode produzir, então, o que a gente viu no gráfico anterior, o agricultor ele pode produzir nesta linha azul. Então, produção do agricultor produção do agricultor. No 32 quilos de batata, se ele se especializar, nós temos a produção do agricultor com comércio. Ele se especializa na produção de batata
ele vai produzir 32 quilos de batata. Se ele produzisse apenas para autoconsumo, sem o comércio, ele ia produzir o que a gente viu anteriormente, 16 quilos de batata e 4 quilos de carne. Mas com o consumo do agricultor com o comércio, ele vai produzir, portanto, no ponto A asterisco, ele vai produzir 32 quilos de batata, que ele vai vender, comercializar parte com o produtor, com a pecuarista. Consequentemente, ele vai receber a carne que ele não produz, mas ele vai consumir 5 quilos de carne e vai ficar com 17 quilos de batata. E essa diferença entre 32 e 17 é o que ele vai transacionar com a pecuarista. Então veja que há um ganho tanto no eixo X como no eixo Y. Então ele vai produzir mais, ele vai produzir só batatas, mas ele vai consumir mais carne, mais batatas do que se ele produzisse carnes e batatas. Então eu vou repetir. Esse agricultor se especializando somente em batatas, ele vai, no final das contas, com essa especialização e com o comércio, ele vai poder produzir só batatas, mas no lado do consumo ele vai consumir mais batatas e mais carne. E isso vai acontecer também com o pecuarista. Então, nós temos a produção da pecuarista aqui nessa reta azul. Veja, produção e consumo da pecuarista sem comércio. Então a pecuarista estaria aqui no ponto B, produziria 24 quilos de batata e 12 quilos de carne. A produção da pecuarista com comércio. Então a pecuarista vai se especializar um pouco mais com carne. Então ela vai produzir mais carne, 18 quilos de carne e 12 quilos de batata. Só que essa produção vai parecer que ela está ganhando em carne e perdendo em batata. Só que essa é a produção. No consumo, ela ficaria no ponto B asterisco, em que consumiria 13 quilos de carne e 27 de batatas. Por quê? Porque ela produz 18 quilos de carne, só que ela vai trocar 5 quilos de carne com o agricultor que não produz carne. Então ela produz 18 quilos de carne, troca 5 quilos de carne com o agricultor e fica com 13 quilos de carne. Portanto, ela se especializando mais na produção pecuária do que na produção de batatas, ela vai então agora consumir 13, mais do que se ela fosse autossuficiente. E, consequentemente, ela vai produzir menos batatas, só que ao transacionar 5 quilos de carne com o agricultor, ela vai receber um restante de carne, ela vai receber 15 de carne aqui, né? 5, 6, 7, 15 de carne, que é a diferença do excedente de batatas do agricultor, e vai agora consumir 27. Então, no caso da pecuarista, ela não se especializa 100% na produção de um só bem, porque a pecuarista ela é eficiente na produção dos dois. Mas uma leve especialização na produção de carne e um comércio com o outro agente econômico faz com que ela também tenha um ganho no consumo. Então eu produzo mais carne, menos batata, mas depois na parte do consumo eu vou ter um ganho de consumo nos dois produtos. Então veja, nessa tabela fica mais fácil ainda. Então, sem o comércio, produção e consumo. Então, sem o comércio, o agricultor vai produzir e vai consumir 4 kg de carne e vai produzir e consumir 16 kg de batata. E a pecuarista vai produzir e consumir 12 kg de carne e vai produzir e consumir 24 kg de carne. Com o comércio, o agricultor produz 0 de carne. O agricultor produz 0 de carne e 32 de batata. A pecuarista, 18 de carne e 12 de batata.
mas ele vai receber 5 quilos de carne em troca de 15 quilos de batata. Então a pecuarista vai trocar 5 quilos de carne por 15 quilos de batata. O resultado final é um consumo maior. 5 quilos agora de consumo do agricultor e 17 quilos de batata. E a pecuarista vai consumir 13 quilos de carne e 27 quilos de batata. No ganho de comércio, dá para notar que o agricultor vai ganhar 1 quilo a mais de carne e 1 quilo a mais de batata, e a pecuarista 1 quilo a mais de carne e 3 quilos a mais de batata. Veja que, como a pecuarista é eficiente na produção de carne e na produção de batata, ela vai ter um ganho maior em batata. Então, note que eu tenho comércio, eu tenho especialização, mas no final das contas, no final das contas, os dois ganham nos dois produtos, em termos de consumo. Mas tem um que ganha mais. Aí depois a gente pode fazer o comentário de por que um produtor acaba tendo um pouco mais de vantagem do que outro. Então, basicamente, esse é o resultado da especialização e do comércio, conforme vimos nesse exemplo aí. Um exemplo muito simples, mas que mostra qual é as vantagens de você ter especialização produtiva, ganhos na produção e, consequentemente, ganhos no consumo individual e agregado dentro desse modelo bem simples a respeito de uma economia.